O caminho de Mariana, quando a fé venceu a escuridão. Mariana tinha apenas 23 anos quando o mundo começou a desabar ao seu redor. Desde os 16, ela lutava contra uma batalha invisível, o transtorno bipolar. Os altíssimos momentos de euforia, seguidos por abismos profundos de depressão, a faziam sentir como se estivesse em um barco à deriva, sem remos e sem direção. Os médicos receitavam remédios, os psiquiatras ajustavam doses, mas nada parecia segurar as ondas que a arrastavam. Sua família, embora amorosa, não entendia direito o que acontecia. É só uma fase, diziam. Você precisa se controlar, sugeriam outros. Mas Mariana sabia que não era assim. Ela não escolhera aquilo. E, nas noites mais escuras, quando as vozes na sua cabeça gritavam que ela não valia nada, ela se perguntava se algum dia encontraria paz. Foi numa dessas noites, depois de mais uma crise que a deixou exausta e chorando no chão do quarto, que sua avó, Dona Maria, entrou silenciosamente e sentou-se ao seu lado. Dona Maria era uma mulher de poucas palavras, mas de uma fé que Mariana sempre admirara. Ela não frequentava igrejas barulhentas nem pregava com palavras bonitas. Simplesmente vivia o que acreditava. Naquela noite, enquanto Mariana enxugava as lágrimas, a avó segurou sua mão e disse: Minha filha, já faz tempo que eu quero te levar num lugar onde as pessoas oram de verdade. Não é lugar de show, não é lugar de gente famosa. É lugar de gente simples, que acredita que Deus ainda faz milagres. Você vem comigo domingo? Mariana, sem forças para discutir, apenas assentiu. O que ela não sabia é que Kelly assim mudaria tudo. No domingo seguinte, Dona Maria levou Mariana a um pequeno salão alugado, sem luxo, sem holofotes. Era uma reunião da congregação cristã no Brasil. Ao entrar, Mariana notou a simplicidade, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sem joias chamativas, sem maquiagens exageradas. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma humildade que a tocou. Não havia banda, não havia palmas. Apenas vozes unidas cantando hinos antigos, a capela, como se cada palavra saísse direto do coração. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje. Mariana sentou-se no fundo, observando tudo. Quando chegou a hora das orações, ela viu pessoas se ajoelhando, chorando, pedindo a Deus com uma sinceridade que nunca tinha visto antes. Não eram orações decoradas, eram súplicas de quem realmente precisava de algo maior. E, pela primeira vez em anos, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de algum lugar dentro dela. O ancião, ao final, convidou aqueles que desejavam ser batizados a se apresentarem. O batismo não é um ritual vazio, disse ele. É um enterro da velha vida e um nascimento para uma nova. É entrega total a Cristo. Mariana sentiu o coração acelerar. Ela não entendia direito, mas algo dentro dela queria aquilo. Nas semanas seguintes, Mariana começou a frequentar as reuniões com Dona Maria. Os irmãos a recebiam sem julgamentos, sem olhares de pena. Apenas com amor. Uma irmã mais velha, chamava-se Sister Ana, aproximou-se dela certo dia e perguntou: Você quer que oremos por você, filha? Mariana, pela primeira vez, não segurou as lágrimas. Assentiu. E ali, no meio daquelas pessoas simples, ela contou sua luta. Não houve espanto, não houve fofocas. Apenas mãos estendidas sobre sua cabeça e vozes unidas pedindo a Deus por sua cura. Senhor, sabemos que nada é impossível para ti, orou o ancião. Livra esta irmã das trevas que a oprimem. Dá-lhe a paz que excede todo entendimento. Mariana chorou como nunca. E, naquela noite, sonhou com uma luz. Uma luz que a envolvia e sussurrava: Você não está sozinha. O dia do batismo chegou. Mariana, vestida com um longo vestido branco, simples e modesto, entrou nas águas com o ancião. A igreja inteira cantava glória a Cristo Jesus, sem instrumentos, apenas vozes cheias de fé. Quando ela emergiu das águas, sentiu algo diferente. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular. Mas foi como se uma carga pesada tivesse sido tirada de seus ombros. Nos dias que se seguiram, Mariana continuou tomando seus remédios, mas algo havia mudado. As vozes na sua cabeça ficaram mais silenciosas. Os altíssimos e os abismos profundos começaram a perder força.
Ela ainda tinha dias difíceis, mas agora tinha algo que nunca tivera antes: esperança. Um ano depois, Mariana estava de pé, diante da igreja, dando seu testemunho. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Eu vim aqui quebrada, sem fé, sem esperança. Mas Deus, através dos irmãos, me mostrou que Ele ainda opera milagres. Não foi um remédio, não foi um médico. Foi a fé, foi a oração, foi o batismo nas águas. Hoje, eu não digo que estou completamente curada, porque só Deus sabe o amanhã. Mas eu digo que estou livre. Livre do desespero, livre da escuridão. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo de verdade, Ele não te deixa sozinho. Ela olhou para Dona Maria, que chorava de alegria nos bancos. E então, como era costume na CCB, os irmãos se levantaram e, espontaneamente, começaram a cantar: Graças dou a ti, Senhor, pela salvação. A lição que ficou. A história de Mariana não é sobre uma cura mágica. É sobre uma jovem que encontrou força onde menos esperava, na simplicidade de uma igreja que não promete espetáculos, mas que vive a fé de verdade. Na congregação cristã no Brasil, ela aprendeu que Deus não precisa de holofotes para operar. Ele age no silêncio das orações, na humildade dos corações, na água do batismo que lava não só o corpo, mas a alma. Mariana ainda toma seus remédios, ainda tem dias de luta, mas agora ela sabe, não está sozinha. E isso, para ela, é o maior milagre de todos. Porque a fé não é a ausência de problemas. É a certeza de que, no meio deles, há uma mão que nos sustenta. E isso, nenhuma medicina do mundo pode dar. Naquela mesma semana, enquanto Mariana ainda sentia o peso da emoção do culto, algo inesperado aconteceu. Sua mãe, Dona Rosa, que sempre a acompanhava nas consultas, notou uma mudança no rosto da filha. Não era só a paz que agora brilhava em seus olhos, mas algo mais profundo. Filha, você não tomou o remédio hoje? Perguntou, preocupada, ao ver Mariana se preparar para sair. Tomei sim, mãe. Mas hoje eu me sinto diferente, e respondeu, tocando o próprio peito, como se quisesse confirmar aquilo que só ela podia sentir. No dia seguinte, no consultório do Dr. Carlos, o médico que a acompanhava há anos, os exames de rotina revelaram algo que deixou até os profissionais sem palavras. Os níveis que antes estavam descontrolados, mesmo com a medicação, agora apresentavam uma estabilização surpreendente. Não era uma cura completa, não ainda, mas era um sinal tão claro que até o médico, homem de ciência e cauteloso, não pôde ignorar. Mariana, isso aqui não é normal, disse ele, apontando para os gráficos. Não estou dizendo que é um milagre, porque medicamente não temos como explicar. Mas algo está acontecendo. Ela sorriu, porque no fundo já sabia. Não era a medicina, não era o acaso. Era a mesma fé que a havia feito levantar da cadeira de rodas no culto, que a fazia agora caminhar com mais leveza, mesmo que ainda com cuidado. Era a mesma fé que sua avó, uma serva fiel da congregação, sempre lhe falará: Deus não tira a prova, mas Ele segura a nossa mão enquanto passamos por ela. Os irmãos da igreja, que tanto oraram por ela, não ficaram sabendo dos detalhes médicos. Não era necessário. Para eles, o milagre já estava claro no sorriso de Mariana, na forma como agora ajudava a arrumar as cadeiras após os cultos, no jeito como abraçava as irmãs mais novas e dizia: Deus é fiel, meninas. Mesmo quando a gente não entende, Ele está agindo. E assim, sem alarde, sem propagandas, a vida de Mariana se tornou um testemunho silencioso. Não era uma história de cura instantânea para ser contada em palanques, mas de uma transformação que só quem convive com ela pode ver. Sua mãe, que antes chorava todas as noites pelo sofrimento da filha, agora dormia em paz, sabendo que, independentemente dos exames, o coração de Mariana estava nas mãos certas. Certa tarde, enquanto ajudava a servir o café após o culto, uma irmã mais nova, recém-batizada, aproximou-se com os olhos brilhando. Mariana, como você consegue ser tão forte? Eu tenho medo de tudo, medo de adoecer, medo do futuro. Mariana segurou suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes das agulhas, e respondeu com a mesma simplicidade que aprendeu na igreja. Minha irmã, a força não é minha. É dele. Eu só me deixei levar. Às vezes, a gente acha que precisa entender tudo, mas a fé é justamente confiar quando não entendemos.
E olha só, apontou para a pequena sala de cultos, onde os irmãos cantavam baixinho enquanto guardavam os inários. Aqui a gente aprende isso. Não com palavras bonitas, mas com vidas mudadas. Como a minha. Como a sua também pode ser. E assim, entre xícaras de café e inários guardados, o milagre de Mariana continuava. Não nos holofotes, não nos palcos, mas no dia a dia de uma igreja que não promete soluções fáceis, mas que oferece algo muito mais precioso, a presença de um Deus que não abandona. E para ela, isso bastava. Mariana não imaginava que suas palavras ecoariam tão fundo naqueles corações. Enquanto os irmãos terminavam de arrumar as cadeiras, uma jovem chamada Luciane, que havia chegado há pouco na igreja, se aproximou com os olhos brilhando. Ela segurava um lenço amassado entre as mãos e, sem dizer nada, estendeu-o para Mariana. Isso é da minha mãe, confessou, com a voz embargada. Ela está no hospital há 3 meses. Os médicos falam em desligar os aparelhos. Eu não sei mais orar, só consigo chorar. Mariana reconheceu aquele desespero. Lembrou-se das noites em que, ainda viciada, implorava por uma saída, sem forças nem para acreditar. Mas agora, com as mãos limpas e o coração cheio de uma paz que não era dela, ela soube o que fazer. Pegou o lenço de Luciane, fechou os olhos e começou a orar em voz baixa, não com palavras ensaiadas, mas com a mesma sinceridade que havia aprendido nos cultos da CCB. Senhor, a dor dela é grande, mas o teu amor é maior. Se a fé dela está fraca, usa a minha. Se os médicos não veem saída, tu és o caminho. Não deixes essa filha chorar sozinha. Quando abriu os olhos, Luciane estava chorando sem fazer barulho, as lágrimas molhando o rosto. Mas havia algo diferente naquele choro, não era mais desespero, era alívio. Como se, pela primeira vez em meses, ela tivesse permitido que alguém carregasse aquele fardo com ela. Vamos visitar sua mãe amanhã, disse Mariana, com firmeza. Não como quem vai dar uma última despedida, mas como quem vai levar esperança. Porque aqui a gente aprende uma coisa: Deus não costuma mudar as circunstâncias antes de mudar a gente por dentro. No dia seguinte, as duas entraram no hospital juntas. O cheiro de álcool e remédios era forte, e o quadro da mãe de Luciane, Dona Margarida, parecia pior do que nunca. Os aparelhos bipavam sem parar, e os enfermeiros olhavam com pena. Mas Mariana não se abalou. Sentou-se ao lado da cama, pegou a mão frágil da mulher e começou a cantar baixinho um hino que havia aprendido na igreja: Deus é fiel, Deus é amor, em Cristo há perdão. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Mas algo aconteceu. Enquanto Mariana cantava, Dona Margarida, que estava em coma há semanas, moveu os dedos levemente. Depois, um suspiro. E então, bem devagar, abriu os olhos. Os médicos não tinham explicação. Os exames continuavam os mesmos, mas a mulher que deveria estar inconsciente estava ali, fraca, mas viva, olhando para a filha com um sorriso quase imperceptível. Eu sonhei com uma luz, murmurou. E uma voz dizendo que não era minha hora. Luciane caiu de joelhos ao lado da cama, e dessa vez suas lágrimas eram de gratidão. Não era um milagre barulhento, do tipo que aparece em jornais. Era daquele jeito quieto, como tudo na CCB, um toque de Deus na vida de quem já não tinha mais esperança. Quando voltaram para a igreja na semana seguinte, a notícia já havia se espalhado. Mas ninguém fez alarde. O pastor apenas sorriu ao ver as duas mulheres sentadas nos bancos da frente, Dona Margarida ainda frágil, mas presente, segurando a Bíblia com mãos trêmulas. No final do culto, ele lembrou a todos: o milagre não é só a cura. O milagre é a fé que nasce quando a gente menos espera. É a igreja sendo família. É Deus mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no detalhe, no lenço de uma filha desesperada, na voz de uma irmã que já foi salva, na vida que ressurge quando a gente confia. E assim, mais uma história se juntava às muitas outras que a CCB guardava em seus bancos de madeira, em seus inários gastos, nos sorrisos dos que já haviam sido tocados. Não por causa de homens, nem de métodos, mas porque, ali, Deus ainda falava. E isso, para eles, era mais do que suficiente. Dona Margarida voltou para casa naquela noite com um peso diferente no peito. Não era a dor que a apertava há meses, nem o cansaço que a deixava acamada por dias.
Era algo novo, uma espécie de luz que parecia ter se acendido dentro dela, como se o próprio Espírito Santo tivesse soprado sobre as brasas quase apagadas da sua fé. No dia seguinte, sua filha Maria chegou cedo, como sempre fazia, mas dessa vez não trouxe remédios nem palavras de consolo forçado. Trouxe um prato de canjica quente, feito com as próprias mãos, e um convite. Mãe, hoje tem reunião de oração na casa da irmã Clara. A senhora não quer ir? Dona Margarida hesitou. Há quanto tempo ela não saía de casa senão para ir ao médico? Mas então lembrou do lenço branco, da voz da irmã Lúcia, das mãos do pastor sobre sua cabeça. Algo dentro dela respondeu antes que a razão pudesse dizer não. Vou sim, minha filha. Me ajuda a me arrumar? Maria quase deixou cair a colher. Não era só a resposta, era o brilho nos olhos da mãe, uma faísca de vida que ela não via há anos. Na reunião, a casa da irmã Clara estava cheia. Não era um lugar grande, mas cabiam ali corações maiores que qualquer sala de hospital. Quando Dona Margarida entrou, apoiada no braço da filha, as irmãs se levantaram não com pena, mas com alegria. Alguém puxou uma cadeira, outra ofereceu um copo de água, e logo ela estava no meio daquelas mulheres que, como ela, já tinham chorado, já tinham duvidado, mas que agora cantavam com uma certeza que só quem já viu Deus agir pode ter. Vamos orar pela nossa irmã Margarida, disse irmã Clara, colocando a mão em seu ombro. Deus já começou uma obra nela, e Ele vai completar. E elas oraram. Não com palavras bonitas ou longos discursos, mas com a simplicidade de quem fala com um pai. Algumas choravam, outras apenas balançavam a cabeça em concordância, como se já soubessem que a vitória era certa. Quando a reunião terminou, Dona Margarida sentiu algo estranho. Não era uma cura instantânea, não era um milagre de cinema. Era uma paz. Uma certeza de que, mesmo que a dor ainda existisse, ela não estava sozinha. E que, se Deus já tinha feito tanto por ela em tão pouco tempo, o melhor ainda estava por vir. Nos dias que seguiram, as mudanças foram pequenas, mas profundas. Ela começou a tomar os remédios sem reclamar. Passou a sentar na varanda pela manhã, ouvindo os pássaros, algo que antes nem notava. E, o mais surpreendente, começou a falar de Deus não como uma obrigação, mas como um amigo que ela tinha redescoberto. Uma tarde, enquanto Maria arrumava a cozinha, Dona Margarida chamou. Minha filha, você lembra daquele lenço que você amarrou no poste? Maria parou, com um prato na mão. Lembro, mãe. Por quê? Eu sonhei com ele ontem à noite. Sonhei que estava chovendo forte, e aquele lenço branco continuava lá, firme, como se nada pudesse tirá-lo do lugar. E então ouvi uma voz dizendo, assim é a minha promessa. Maria não soube o que responder. Mas algo dentro dela soube que aquelas palavras não eram só um sonho. No domingo seguinte, Dona Margarida foi à igreja novamente. Dessa vez, não precisou do braço da filha para subir os degraus. Não corria, não pulava, mas caminhava com uma firmeza que não vinha só das pernas, mas de algo muito mais profundo. Quando o pastor a viu entrando, sorriu. Não foi um sorriso de surpresa, mas de quem já esperava por aquele momento. E quando ela se sentou no mesmo banco da frente, a Bíblia não tremia mais em suas mãos. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, irmã Lúcia se aproximou, com os olhos brilhando. Margarida, você lembra quando eu te falei que Deus ia te surpreender? Ela assentiu. Pois é, Lúcia segurou sua mão. Ele só estava esperando você acreditar. E Dona Margarida sorriu, porque agora ela sabia, o milagre não tinha sido só a cura do corpo. Had sido a cura da alma. E isso, ninguém poderia tirar dela. Dona Margarida voltou para casa naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado um fardo pesado no altar. As dores nas articulações ainda existiam, mas não doíam mais como antes. Era como se o corpo estivesse se ajustando à nova realidade, como um rio que, depois de uma enchente, volta ao seu leito, mas agora com mais força e clareza. No dia seguinte, ela acordou antes do sol nascer. Não por causa da dor, como acontecia há anos, mas por uma alegria que não a deixava dormir. Sentou-se na cama, movimentou os dedos dos pés, dobrou os joelhos sem fazer careta, e então, com cuidado, levantou-se. Os pés tocaram o chão firme, como se a terra mesma a sustentasse. Caminhou até a janela e abriu as cortinas.
O céu estava pintado de tons de rosa e laranja, e ela sentiu que aquele amanhecer era só para ela. Obrigada, meu Deus, sussurrou, com as mãos unidas. Quando sua filha, Ana, acordou e a encontrou na cozinha preparando café, quase derrubou a xícara. Mãe, o que você está fazendo aqui tão cedo? E andando assim? Margarida virou-se com um sorriso que Ana não via há anos. Minha filha, Deus me curou. Ana olhou incrédula, mas então viu, a mãe não mancava, não seguria nas paredes, não fazia aquela expressão de dor ao se mover. Correu para abraçá-la, e as duas choraram juntas, porque ambas sabiam que aquilo não era só uma melhora, era um milagre. Naquela mesma semana, Dona Margarida voltou à igreja. Desta vez, não precisou de ajuda para subir os degraus. Entrou com passos firmes, a cabeça erguida, e quando os irmãos a viram, muitos pararam para olhá-la, boquiabertos. Alguns já sabiam, outros não, mas todos sentiram que algo sobrenatural tinha acontecido. O pastor, ao vê-la, chamou-a ao púlpito. Não foi preciso dizer muita coisa. Dona Margarida simplesmente contou, com voz tranquila, como havia chegado ali quebrantada, como orou, como duvidou, como chorou, e como, no fim, Deus a levantou. Não com estardalhaço, não com fogos de artifício, mas com uma paz que encheu seu coração e renovou suas forças. Eu pensava que minha vida tinha acabado, disse ela, olhando para a congregação. Mas Deus mostrou que estava só começando. E então, como se fosse o selo daquele testemunho, ela fez algo que ninguém esperava, subiu os 3 degraus do púlpito sem se apoiar em nada. Alguns irmãos soluçaram. Outros gritaram glória a Deus. E Ana, lá nas primeiras fileiras, sorria com lágrimas escorrendo, porque sabia que aquela não era só a mãe dela, era uma mulher que Deus havia escolhido para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Nos meses que seguiram, Dona Margarida se tornou uma das colunas da igreja. Não pelo que falava, mas pelo que vivia. Visitava os doentes, orava com os desanimados, e sempre carregava consigo uma palavra de esperança. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia, com aquele mesmo sorriso que agora não saía mais do seu rosto. E assim, o milagre de Dona Margarida não ficou só nela. Virou semente. Virou testemunho. Virou prova de que, na congrega cristã no Brasil, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. Porque o verdadeiro milagre não é só o corpo sarado. É a alma que se levanta, o coração que volta a crer, e a certeza de que, no meio do povo de Deus, nada é impossível para aquele que tudo pode. O milagre completo e a lição que ficou. Anos depois, quando perguntavam como havia superado a doença que os médicos chamavam de incurável, Dona Margarida apenas apontava para o altar da congrega cristã e dizia: lá, eu deixei meu desespero. E ele me deu uma vida nova. Não era só o câncer que havia desaparecido sem explicação médica, era a sombra da dúvida, o peso da solidão, a noite que se tornou manhã. Seu corpo, outrora frágil, agora carregava cestas de pão para os necessitados, e suas mãos, antes trêmulas, seguiam firmemente as páginas da Bíblia para ler aos que não sabiam. O milagre não tinha sido apenas a cura, mas a transformação. Ela, que antes implorava por um dia a mais, agora doava a cada hora em serviço. Na véspera de seu falecimento, já aos 92 anos, reuniu a família e os irmãos da igreja ao redor de sua cama. Com voz serena, mas olhos brilhantes, repetiu o que sempre dissera: Deus não tira a tempestade, mas ensina a dançar na chuva. E então, como que entrega um segredo precioso, acrescentou: o maior milagre não foi eu ter vivido. Foi ter aprendido que, mesmo quando a cura não vem como pedimos, a graça de Deus sempre chega às vezes como alívio, às vezes como força, mas sempre como amor. Ela partiu dormindo, com o mesmo sorriso no rosto. No velório, não houve lágrimas de desespero, mas gratidão. Porque Dona Margarida havia deixado claro: milagres não são só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. Sua vida provou que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que, mesmo quando o caminho dói, não estamos sozinhos. E assim, seu testemunho permaneceu não como uma lenda, mas como um convite: se Deus usou uma mulher simples como eu, imagine o que pode fazer com você, se você o deixar. Porque, no fim, o verdadeiro milagre não é a cura que vem, mas a fé que permanece mesmo quando a resposta demora. E isso, ninguém pode tirar.